Vamos falar a respeito dos aspectos gerais do sistema nervoso. O tecido nervoso é formado principalmente por neurônios, estas células que nós vemos aqui. O neurônio possui um corpo celular, que é a parte principal, e que a sua degeneração significa morte neuronal, porque ela contém o núcleo responsável pela manutenção do neurônio em todas as suas partes, pela sua nutrição, contém aqui toda a informação genética para a sobrevivência desse neurônio. Além do corpo celular, o neurônio pode possuir prolongamentos oriundos do corpo celular, que são os dendritos, que são prolongamentos especializados em recepção. Também um grande prolongamento que sai do corpo celular dá origem ao que chamamos de axônio e tem a função de conduzir o impulso nervoso até as terminações nervosas, onde ocorrerá a comunicação aqui com outra célula excitável, que pode ser um outro neurônio, pode ser um músculo ou pode ser uma célula glandular. O impulso nervoso ele caminha sempre dos dendritos para a terminação nervosa. Este neurônio que vemos aqui é um neurônio dito mielinizado, porque ele possui bainha de mielina, que neste caso é feita por células de Schwann. A célula de Schwann é uma célula da glia, que nós já vamos comentar sobre ela. A bainha de mielina, ela permite ou ela facilita a condução do impulso nervoso, de tal forma que neurônios que possuam bainha de mielina conseguem conduzir o estímulo nervoso mais rápido do que neurônios amielinizados, porque nesse caso a condução é saltatória. Esses slides ilustra as células da glia. Aqui nós vemos apenas os oligodendrócitos e os astrócitos e sua íntima relação com os neurônios. Aqui novamente, já com uma terceira célula da glia, que é a microglia. As células da glia possuem várias funções. Por exemplo, os astrócitos, eles possuem a função de controlar o meio extracelular onde o neurônio está inserido. Eles também auxiliam na nutrição dos neurônios, uma vez que eles se apoiam em vasos celulares e fazem uma ponte com os neurônios, se apoiando também nos neurônios, e são responsáveis por uma comunicação difusa, de longa distância, já que eles formam uma grande rede no sistema nervoso que se comunica através de junções comunicantes. Os astrócitos protoplasmáticos estão presentes na substância cinza, enquanto os astrócitos fibrosos estão presentes na substância branca. Já a micróglia são, na verdade, células fagocitárias que também possuem função de sinalização imunológica, liberando várias citocinas que guiam as células imunológicas para o sistema nervoso. Enquanto que os oligodendrócitos produzem a bainha de mielina, que, além do papel de sustentação, também permitem a condução do impulso nervoso com maior rapidez. Lembrando que os oligodendrócitos fazem bainha de mielina no sistema nervoso central, enquanto no sistema nervoso periférico a bainha de mielina é feita pelas células de Schwann, como exemplificamos anteriormente. Os neurônios, segundo seus prolongamentos, eles podem ser divididos em bipolar, que eu tenho um polo superior e um polo inferior, dado pelo axônio,
um multipolar, em que eu tenho vários prolongamentos saindo do corpo celular em várias direções, e o axônio, e um dito pseudo-unipolar ou unipolar, em que eu tenho apenas um prolongamento que sai do corpo celular, mas que em termos funcionais realiza a condução do impulso da mesma forma que o bipolar ou multipolar. Existe uma diversidade imensa de neurônios, aqui temos ilustrados células de Purkinje, que tem uma árvore dendrítica imensa, um neurônio multipolar, e apenas para exemplificar vários tipos de células neuronais, células piramidais duplas, células de núcleos talâmicos, célula ovoide, enfim, vários tipos neuronais diferentes com diferentes formas e prolongamentos. Os corpos celulares no sistema nervoso central estão localizados na região cortical, essa fina camada de 3 a 5 milímetros de espessura. Os cérebros, principalmente o cérebro humano, possui vários sulcos e giros no sentido de aumentar a superfície em que os neurônios podem estar localizados e assim conter um maior número de neurônios. O córtex é organizado em várias camadas contendo vários neurônios, enquanto o córtex é chamado de substância cinzenta. A substância branca é representada pelos prolongamentos desses neurônios, pelos axônios desses neurônios. A transmissão nervosa se dá dos dendritos para o axônio e terminação nervosa, quando então ocorre o contato entre um neurônio e outro neurônio. A região de contato entre dois neurônios é denominada sinapse, que é o que aqui está representado. Neste caso, uma sinapse química em que não ocorre o contato físico entre o neurônio e a outra célula excitada. Sim, há uma fenda sináptica e o contato, a transmissão do impulso é feita através de mediadores químicos. Nas sinapses elétricas, que são menos conhecidas, ocorre o contato entre um neurônio e outro, e aí o estímulo nervoso é passado através de junções comunicantes entre as duas células.